Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo a este webinar sobre as diferenças entre o multímetro e a pinça amperimétrica. Ok, muitos de vocês já conseguiram trabalhar com os dois. Nos nossos laboratórios, por norma, só temos um multímetro, ok? Daí eu também dar a oportunidade de dar-vos a conhecer a pinça amperimétrica, que é um aparelho muito usado na área industrial, na área de trabalho, na área profissional, ok? Primeiro de tudo, quer saber se todos me conseguem ouvir e ver. Para que depois não haja problemas. Creio que sim, ok, o feedback é bom. Ok, pronto. Para não perder muito mais tempo, o multímetro, obviamente foi um aparelho que apareceu há muito mais tempo, os primeiros, como é óbvio, foram os analógicos, os de agulha, com as suas limitações, os seus problemas, sobretudo a nível da leitura, não nos dá um valor correto, foram sim eliminados e substituídos pelos aparelhos digitais. Os multímetros digitais têm a enorme vantagem de ter uma amplitude muito maior, de serem mais resistentes, sobretudo quando têm mau manuseamento, ok? E sobretudo têm mais funções do que os aparelhos analógicos, ok? O multímetro, sobretudo, e vou tentar também mostrar-vos aqui ao mesmo tempo outra imagem dos nossos aparelhos, eles leem a corrente elétrica, ok? Ou seja, tudo em amperes, a nossa intensidade da corrente, o nosso fluxo de eletrões nos nossos cabos, nos nossos elementos elétricos. Depois temos a função da tensão elétrica em volts, ok? Muito importante, diferença de potencial, sobretudo para não errarmos quando vamos fazer a avaliação da tensão, da medição das tensões. Não convém ter a certeza absoluta qual é o tipo de tensão que estamos a funcionar, se é tensão alternada, se é tensão contínua, ok? Ou seja, CC, CA, okay? Corrente alternada, corrente contínua, ou seja, perceber bem qual é, em que tipo de circuito é que estamos a trabalhar. Sobretudo, a corrente contínua são em circuitos muito mais específicos, em circuitos de sinais, em circuitos de comando, mas sobretudo em meios industriais e, acima de tudo, em ambientes laboratoriais, ok? Eu hoje tenho aqui uma fonte, vou-vos mostrar e vamos também tentar perceber as diferenças e como é que podemos ter sempre atenção para não queimarmos os nossos aparelhos. É o erro mais comum, e eu falo por experiência, quando era novo também já queimei no fusível de um multímetro, é o estar desatento ao mudar a escala sem querer, foi como aconteceu, e em vez de estar a medir corrente alternada, meti em corrente contínua e queimei o meu multímetro, ok? Depois também conseguimos medir a resistência elétrica e, sobretudo, o que vos vou ensinar aqui hoje é a nível de continuidade, que é uma função muito importante que podemos e devemos utilizar, ok? Medição de continuidade. Podemos depois também medir a frequência em hertz, ok? A capacidade, a capacitância e também, se o aparelho tiver a sonda, podemos executar medições de temperatura com o multímetro, ok? Qualquer dúvida já sabem, eu vou tendo aqui também estar atento às questões, usem o quadro das questões, tá bom? Antes de iniciar propriamente aqui mostrar-vos os aparelhos, só dar-vos a entender que existem sobretudo diferença de preço nos equipamentos, como é óbvio. Se formos às ditas lojas dos chineses, às lojas de conveniência, não vamos comprar equipamentos com tão bons materiais, não vamos comprar equipamentos com boa resolução, com boa eficácia, ou seja, não vão ser multímetros muito eficazes, mas também depende muito do uso que queiram dar ao equipamento, não é? Se for um uso diário, convém comprarem uma marca boa, até a nível de materiais, a nível de construção, são bons equipamentos. Nós aqui temos dois tipos de aparelhos, como sabem, já deve ser do vosso senso comum, este que já foi às práticas sobretudo, este é um multímetro que nós usamos na nossa aula prática, ok? Não é uma marca mais referenciada do mercado, mas acaba por não ser um mau aparelho, isto porque, como podem ver, o aparelho tem uma capa, ok? Já tem alguma resistência a nível de choque, a nível de embate, é um bocado como se fosse um telemóvel, não é? Não é um mau equipamento,
tem várias funções. Este até são dois bons exemplos de equipamento, mas sobretudo a Fluke, que acaba a ser das marcas mais conhecidas a nível, passa publicidade, porque não ganha nada com isso, ok? Acaba por ser das marcas mais usadas ou com mais fama no meio profissional. E são sempre equipamentos que duram uma vida, ok? Sempre esta cor, sempre associado ao amarelo e ao vermelho, mas para vos dar a indicar o que é que, óbvio que o preço base do multímetro depende muito das funções, mas também da qualidade e do tipo de equipamentos de funções que estão inerentes. Os multímetros de alta precisão, depois também são mais caros e que têm uma amplitude maior, são mais caros do que os que medem têm uma amplitude muito inferior, os que não trabalham em média tensão, e daí também estas diferenças de preço, ok? E aqui está, só voltar aqui à minha apresentação, sobretudo, se vocês quiserem um multímetro mais em conta, mais barato, óbvio que eles só vão fazer a medição de corrente, tensão e resistência elétrica. Por norma, são só estas as medidas que eles vão utilizar, mas também lá está, como vos disse, depende muito do uso que queiram dar, ok? O multímetro costuma ter outras utilidades, os parâmetros de medição e as grandes vantagens são detectados automaticamente, é a grande diferença, e aqui falo do nosso exemplo que nós temos aqui, mas eu vou passar mais para aqui a minha parte prática, ok? Vou só aqui dar atenção aos aparelhos. É a grande diferença entre o multímetro e a pinça amprimétrica, ou garra amprimétrica, e o multímetro, ok? Nós, no multímetro, temos que fazer a seleção da nossa escala, ok? Temos aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver bem, se não conseguirem ver bem, digam. Vou tentar aqui utilizar uma chave de fenda para vos indicar. Nós aqui temos uma escala de resistência elétrica para medir, como vocês sabem, em ohms, que é sempre este símbolo. Temos uma escala até 200 mega-ohms, ok? E será então o nosso máximo. Aqui o nosso, também depende um bocado da marca, o nosso Fluke tem isto porque fui às características do aparelho, tem um limite máximo de 200 mega-ohms, mas lá está, a escala é automática. Se nós quisermos medir corrente alternada, sobretudo este modelo 323 não faz a medição de corrente contínua neste aparelho, né? Mas era possível que houvesse essa função, mas neste caso temos então aqui o A com o til, ou seja, corrente alternada, ok? Aqui temos a função para medição de resistência e aqui estas ondas são indicação de uma medição de continuidade, que depois vou-vos mostrar, ok? E aqui temos então tensão contínua, ok? E tensão alternada, ok? Serão então, apesar de parecer muito limitado, mas não se esqueçam que temos sobretudo, que é a grande vantagem, a medição de corrente elétrica sem o uso ou seja, não temos que levantar o nosso circuito, não temos que interromper o nosso circuito para a medição queria arranjar aqui um bocado para mostrar, vou aqui tirar este motor para utilizar daqui a pouco, ou seja, nós por norma, no nosso se quisermos medir a corrente, temos que interromper o nosso circuito, ok? Para colocar em série o nosso multímetro em amperímetro. A grande vantagem daqui da garra amprimétrica ou da pinça amprimétrica é que ela vai ler o campo magnético, através do campo magnético vai ler a corrente que está a passar aqui pelo fio, ok? E consegue-nos dar o valor no visor em amperes, ou seja, é muito mais prático. Conseguimos fazer medições, sobretudo com os equipamentos ligados, que é o que nos interessa, e é substancialmente, aliás, bem mais fácil. Nós chegamos a um disjuntor, chegamos a um motor que está num limite, que está a dar problemas e conseguimos, não interrompendo o circuito, mas pondo à volta do fio, atenção, só temos que pôr, aliás, só podemos pôr um fio de cada vez à volta aqui da nossa garra, ok? É possível pôr dois, não vai fazer a soma das correntes que estão a passar nos fios, ok? E a partir daí conseguimos então até um máximo de 400 amperes, ok? É aquilo que está indicado, vocês apesar de não verem, é o que está indicado na nossa característica da garra.
é de categoria 3, vai até 600 amperes, 600 volts em tensão contínua, como é óbvio, e vai até 400 amperes em corrente alternada, ok? Mas lá está, com a simplicidade da abertura da garra e colocar à volta, conseguimos então fazer as medições. Depois vou voltar aqui mais à frente, vou buscar as pontas de prova, peço só um bocadinho, as pontas de prova que estão aqui. Ok, nós então, a entrada de pontas de provas na garra amperimétrica é aqui por baixo, o comum e o ponto mais, ok? Depois vou fazer várias vezes isso, ou seja, neste caso, se fôssemos só medir tensão, a corrente, peço desculpa, não precisávamos das pontas de prova, ok? O aparelho não precisa das pontas de prova para fazer a medição de intensidade. Okay? Elas estão aqui, mas para fazer o uso das outras funções. E seria colocar, peço desculpa, aqui o comum e depois o mais. Okay? Então conseguiríamos fazer as nossas medições. Por outro lado, e para vos mostrar a simplicidade e a grande vantagem do uso aqui da nossa garra amperimétrica, ao contrário da garra, temos então o nosso multímetro, peço desculpa, aqui o comum, e aqui o nosso mais. Nós então, e depois faço então a medição, temos então o nosso multímetro bem conhecido das aulas práticas. Também este webinar é para todos, como é óbvio, mas é sobretudo para aqueles que não têm muita vontade no laboratório, que nunca viram um multímetro ou que não têm tanta experiência. Temos então as nossas escalas, ok? Para aqueles que não estão tão habituados às grandezas elétricas, eu vou explicar passo a passo. Mantendo esta posição, será então sempre a posição de off, ok? Sobretudo para poupar a pilha, convém imenso. Temos então, como já vos disse aqui, a escala de resistência elétrica. Convém sempre começar da maior para a menor para termos a amplitude ou a escala mais alta, né? E depois irmos inclinando para não corrermos o risco, sobretudo, de queimar os equipamentos. Imaginando que nós aqui, na nossa tensão, que é fácil, aqui temos a tensão contínua, deste lado, como podem ver, espero que se veja bem, temos aqui a tensão contínua com um traço por cima contínuo e depois então os 3 pontinhos, mas o que interessa é de cima. Não temos a onda ao contrário daqui de baixo, então aqui vamos ler tensões contínuas, mas imaginando que estávamos numa instalação com 24, neste caso não é um bom exemplo, sim, mas neste caso imaginando que temos uma instalação com 200 volts, ok, de corrente contínua, imaginando que nós vamos fazer a nossa medição e vamos pôr a escala nos 20. O que é que acontece? Se formos pôr nos 20 e temos 200, corremos o risco de queimar o fusível do equipamento, ok? Portanto, mais vale começar na mais alta, em 500, e depois, se a escala não for a correta, fazemos então a redução para que consigamos então fazer uma medição correta e, sobretudo, sem danificar o aparelho, ok? Temos então, voltando aqui às funções para não me dispersar, temos então a seguir, temos a medição de temperatura, ok, graus Celsius, temos aqui fazer a temperatura em Fahrenheit, ok. Neste caso, então, depois passando aqui para a tensão contínua, como já vos disse, vai de 200 milivolts, ok, está aqui para cima ao máximo, vai de 200 milivolts a 500 milivolts. Depois temos a tensão em corrente alternada, vai de 500 a 200, ok? Aqui temos uma função muito importante que está separado, neste caso no nosso multímetro, está separado da nossa resistência. Há pouco na pinça estavam todos juntos, mas temos aqui a medição de continuidades, também vamos utilizar, ok? E por fim, temos então a medição de corrente contínua, ok? Temos então aqui a escala desde 200 microamperes até 10 amperes. Okay? Algo difícil e que não dá muito jeito, vocês que já tiveram as aulas sobretudo de fotovoltaicos, ter realizado a medição de corrente de entrada nos painéis. O que é que temos que fazer por norma na prática e que não é nada prático, digamos assim, nas nossas aulas laboratoriais? Temos para fazer a medição utilizando o nosso multímetro, temos que utilizar em série, certo?
então o que é que acaba por ser chato? É porque temos que interromper o nosso circuito, ok? E digamos que temos que entalar, digamos assim, encaixar, aliás, o nosso multímetro em série com o circuito, ou seja, temos que interromper, havia aqui um cabo que seguia para o painel, interrompemos e depois vamos colocar a entrada e depois a saída no nosso terminal e depois então a saída para, vou tentar aqui arranjar, peço desculpa. Okay. Ou seja, tínhamos que interromper o circuito e depois voltá-lo a pôr a alimentação para os painéis. Não é nada prático, sobretudo depois temos que estar sempre o circuito desligado quando quisermos fazer as medições, daí a grande e enorme vantagem da garra amperimétrica, ok? Ou seja, vamos imaginar o nosso campo gerador entra por aqui, está a alimentar o nosso amperímetro, vai ao amperímetro, faz a medição e depois a saída segue para o regulador, por exemplo, para fazer então a gestão de toda a energia produzida. Mas tinha que haver uma interrupção no circuito para fazer a medição. Nada prático. Se tivéssemos uma pinça, uma garra amperimétrica, simplesmente tínhamos o fio, como vos mostrei há pouco, e então calculávamos a corrente que estava a atravessar através da passagem aqui na nossa garra. Okay? Avançando então aqui na nossa apresentação, vou voltar a pôr, peço desculpa. Voltar a pôr a apresentação. Só para vos mostrar a nível de circuito o que é que estamos a falar quando falamos em série e em paralelo. Como vocês sabem, a grandeza elétrica da tensão é o volt, ok? Já estou aqui a aparecer, exatamente. A grandeza elétrica é o volt e temos que colocar sempre o voltímetro em paralelo ao elemento que queremos medir, ok? É um dos erros também mais frequentes, é a colocação do voltímetro em série e como ele tem uma alta resistência, vai influenciar depois o circuito e, por norma, poderá dar a disparos, a estourar o fusível interno do voltímetro. Okay? Como eu vos disse, sempre ligado em paralelo. Isto porquê? Porque ele tem uma alta resistência, ok? E depois então conseguimos fazer a medição correta, pois que a corrente continua a passar pelo caminho mais fácil, não é? Se ele tivesse uma baixa resistência, ele atravessaria o voltímetro, mas não, neste caso vai continuar aqui pelo o nosso elemento, ok? E conseguimos então fazer a nossa medição. Depois tem aqui uns factos mais históricos, que o volt e a tensão elétrica é em tributo ao cientista italiano Alessandro Volta, ok? Foi ele que se distinguiu pela primeira criação do gerador e que lá está conhecido pela pilha de Volta, ok? Ao contrário, o amperímetro é colocado em série e tem uma baixa resistência para não influenciar, digamos assim, o nosso valor de intensidade da corrente. Se tivesse uma intensidade muito grande, a corrente tinha que ser maior para o atravessar, digamos assim, ou seja, não faria muito sentido. Sempre, lá está, tenham cuidado, como ele tem uma baixa resistência, é muito frágil e, sobretudo, tem que estar ligado em série, ok? Aqui um pouco dos elementos que temos no multímetro, já vos falei, o display, a chave seletora e a área dos bornes, ok? Vou só dar aqui novamente só vou explicar uma coisa, pôr novamente a câmera dedicada dedicada ao multímetro. As pontas de prova, quais é as grandes diferenças? O comum mantém-se sempre, ok? Só tentar pôr aqui mais isto certo. O ponto comum mantém-se sempre, correto? Depois temos para o máximo de 10 amperes, temos que colocar aqui neste ponto, temos dois pontos de margem, digamos assim. Este não tem fusível, mas tem o máximo do aparelho de 10 amperes e este aqui tem um fusível de proteção, ok? Se quisermos fazer medições bem mais pequenas, ele vai ter ao máximo 200 mA, utilizamos aqui a função do meio. A ver se havia aqui alguma questão ou não.
Sobretudo, e depois convém estar atento ou ao manual ou aos pormenores do multímetro. Só aqui ver se consigo mostrar, que esta câmera está terrível. Se quiséssemos fazer medições de temperatura, ok, tínhamos que utilizar este terminal, ok, o terminal do meio com a sonda correta. Depois, vamos continuar. Aqui eu quero fazer medições reais de equipamentos reais para vos mostrar alguns truques relativo ao nosso multímetro. Vou usar aqui isto para me segurar aqui o nosso cabo. Vou aqui mudar novamente. Peço desculpa aqui pelo contratempo. Aqui só tentar mudar a câmera. Ok. Ok. O nosso display, por norma, tem 3 a 4 dígitos, os melhores, sendo que o primeiro dígito, digamos assim, eles chamam aqui o main digit, serve para mostrar se a polaridade está correta, ou seja, em circuitos de corrente contínua, se não trocarmos, aliás, corrente alternada, se não trocarmos o sinal, ok? Aqui é um pouco de explicação que eu já vos dei, nem era necessário. Aqui também a parte das ponteiras e onde é que temos o comum e depois a ponta vermelha do mais, ok? Ok, 1000 amperes. Aqui novamente para realizarmos medições, sempre em paralelo se for a tensão, e é isso um pouco que eu vou fazer. Ok, depois no final passamos aqui aos cuidados a ter. Tirar a câmera, passar aqui novamente. Aqui, quem sabe, vou-vos lançar aqui uma pergunta, quem sabe que elemento é este, se já uma vez trabalharam com ele, sabemos que é aqui da Siemens, este nome já nos dá a ideia qual é que é o equipamento que temos aqui, alguém faz ideia, assim só olhar um pouco ao longe, digamos assim, vou colocar aqui o meu multímetro, alguém sabe que aparelho é este? Podem colocar aí no chat. É isso mesmo, ok. Há aqui alguns formantes que já sabem. Ok, esta é uma fonte muito antiga da Siemens, ok. A CTOP ainda hoje é a designação correta para fontes de alimentação, ok. Mais avançadas, com ligação à internet, com avisos de alertas de funcionamento ou falhas, mas de qualquer forma, as CTOPs, ok. Neste caso é mesmo uma muito antiga, a Power 5, mas como veem ainda funciona. Ela foi tirada de um circuito prático, o circuito industrial, peço desculpa, mas ainda está aqui para as curvas. A CTOP é sempre a designação da Siemens para fontes de alimentação, ok? Neste caso, ela converte 230 em corrente contínua, ok? De 24 volts, não selecionável. E lá está. Para fazer a medição com a nossa pinça, temos então que a medição real, temos que colocar, temos sempre atenção qual é o tipo de tensão que vamos medir, se é de corrente alternada AC, ali no visor, por acaso dá-vos uma ajuda, se é AC ou se é DC, está em inglês, Direct Current, ok? Ou Alternate Current, ok? Diz sempre ali. Neste caso eu vou só começar, porque de facto vamos só fazer aqui uma pequena medição, esta não é nada extraordinário. Temos então, acho que eu deixei ligado, exatamente, só um minuto. Tínhamos ali 0 volts, ok? Ou seja, até foi bom ela ter começado desligada, porque temos indicação que não tínhamos a tensão associada, ok? Neste caso temos aqui já um indicador que ela está alimentada, temos aqui o LED verde, e vamos então, em paralelo, realizar a nossa medição. Okay? Temos ali então os 4 dígitos. Eu estou a fazer mau contacto, mas ela tem 227.0
6, 7, ok? Se, por outro lado, lá está, se quisermos fazer medição enquanto contínua, vamos aqui ao lado do mais e da massa e vemos então que temos 24, como a fonte diz que fornece 24,4 volts em corrente contínua, ok? Temos então a medição de tensão, muito prático, vocês também devem utilizar e saber fazer, sobretudo em ambiente profissional, mas sempre com os cuidados, ok? Ter sempre em atenção qual é o tipo de corrente e qual é que é a escala. Se tiver que usar uma quinta, não tem esse problema, porque a escala adapta-se facilmente, ok? Portanto, não haverá essa problemática. Agora, temos aqui neste caso também neste caso temos aqui um aparelho bem conhecido de voz, ok? Que é um contactor, não precisava dizer que certamente vocês sabiam todos de cor. Vou colocar no contactor um bloco auxiliar e vamos dar a seguinte situação, até porque é bastante útil. Vamos imaginar que a bobina do contactor queima, ou seja, é algo muito frequente. Aqui, como podem ver, vou tentar aqui. Isto aqui não é muito boa, mas vão acreditar em mim. Aqui a bobina funciona a 230 volts, vocês não devem estar a ver bem a câmera, mas eu digo-vos, 230 volts a 50 Hz, ok? Algo muito frequente que acontece é, aos terminais da bobina A1, A2, ela ficar queimada, ok? E qual é que é a única maneira de nós fazermos a verificação se a bobina não está queimada? Como vocês sabem, sobretudo quem já fez aulas práticas e quem já vai mais avançado no estudo, ao ser alimentado a bobina A1, ok, a bobina do contactor, o que é que acontece? O contactor atraca, muda de estado, ok? O contactor atraca, muda de estado e todos os contactos de potência são alimentados, ou seja, temos aqui a parte de baixo do contactor, temos aqui uma entrada, L1, L2, L3, ok? Em que depois tem a saída e vai alimentar um motor, qualquer equipamento de potência, ok? Mas depois também temos, vou mostrar aqui também, temos aqui uma tipo de entrada, que é uma NO, Normally Open, ou normalmente aberto, ok? E ao ser mudado o estado do contactor, ou seja, isto está alimentado, a bobina recebe energia e atraca, ok? A entrada vai mudar de estado, ok? Mas, sobretudo, e antes de avançar para o tipo de estado que temos aqui, qual é que é o tipo de contacto, vamos perceber como é que funciona aqui as nossas continuidades. Para além de medir resistência, o nosso multímetro também mede também as continuidades. E medir continuidade é o quê? É perceber, é ouvindo este som, não é? Perceber, só aqui vou tirar um fio, peço desculpa, imaginando que este cabo que temos aqui, só tentar ajeitar o cabo para aparecer em toda a câmera. Temos aqui este fio, ok? Vamos imaginar que este fio percorre uma longa distância, mas que temos os terminais acessíveis e que o nosso multímetro até tem capacidade de pôr a ponta de prova em cada lado. O que acontece à continuidade? Ela dá-nos indicação se o fio está cortado, está interrompido em qualquer parte do circuito, ou seja, ele vai injetar uma corrente muito pequena, no terminal menos, ok? Vai a corrente atravessar o fio e se o fio não estiver cortado, interrompido, danificado, ela apita se houver continuidade. Okay? Para além disso, dá-nos o valor, aqui não se vê, peço desculpa, para além disso, dá-nos o valor da resistência, né? Neste multímetro, como faz 2 em 1, okay? O fio tem 0,7 ohms, até um bocadinho mais, mas é um fio antigo. O fio tem, se dá um valor correto, para além da resistência do fio, 1,5, temos também a certeza que ao dar este som não há muita interrupção no circuito, sobretudo nas vossas montagens, é muito útil, imaginando que a saída, vou dar aqui um exemplo e faço muito isto nas aulas práticas, a saída do vosso botão de pressão, do vosso botão de pressão vai à entrada aqui do nosso A1, se eu metesse a ponta de prova no A1 e depois
a outra ponta na saída, digamos assim, do interruptor, se ela apitasse, sabia que vocês tinham ligado um fio desde a saída do interruptor até a entrada da bobina, ok? Conseguimos ver, sobretudo, se a bobina está boa, se colocarmos os terminais aqui no A1, não é? A1, A2, e conseguimos perceber, desculpa, não estava a mostrar, conseguimos perceber se a bobina não está curto-circuitada ou se não está interrompida, ok? A bobina tem um valor de cerca de 470 ohms, ok? Se ela tivesse danificado, tivesse com algum problema, aqui apareceria 0, ok? É assim que conseguimos ver, seja num secador, qualquer elemento de resistência, numa pistola de cola, num ferro de soldar, neste caso sendo um bobina, em qualquer destes aparelhos conseguimos ver se ele está, e é um exercício fácil, conseguimos verificar se ele está danificado ou não, colocando o fio, ligado os terminais na ponta da ficha, não é? E percebendo se há alguma resistência associada. Se há alguma resistência associada é porque o aparelho está bom, o problema não é daí, ok? É assim que podemos ver se a bobina está queimada ou não. Depois a função de continuidade, que também está inerente aqui ao nosso multímetro, ou pinça perimétrico, ok? Ambos têm esta função. O que é que podemos fazer? Um exemplo também muito prático. Aqui o nosso contactor também está normalmente aberta, correto? Ou seja, o estado normal dele é interrompido, correto? Por norma, e acontece muitas vezes, nós temos de substituir aparelhos, mas neste caso é um contactor, está muito danificado. Seja contactores, seja botões de pressão, seja interruptores, por norma podemos não saber qual é que é o estado, se é normalmente aberto, se é normalmente fechado, ok? Imaginando que isto aqui está gasto, nós não tínhamos informação qual é que era, e aqui também através da leitura da nomenclatura podíamos saber, mas se estivesse danificado, apagado, sujo, nós não conseguimos saber se era normalmente aberto ou normalmente fechado. O que é feito e boa prática fazer? Chegar ao modo de continuidade e o que é que acontece? O que é que vocês acham que vai acontecer? Eu, ao pôr aqui os terminais, ele vai dar normalmente aberto, ou seja, não vai dar continuidade, certo? Se fosse um normalmente fechado, eu quando mal tocasse com as pontas de prova, ele iria fazer barulho, ou seja, estava normalmente fechado, estava normalmente a fazer corrente. O que é que vai acontecer se eu, e para verificar, né, se eu simular o fecho de contactor, o normalmente aberto vai mudar de estado para normalmente fechado e ele vai apitar. Ok? É assim um pouco por norma e sobretudo para verificar se os equipamentos são danificados, se há passagem e para verificar qual é o estado, se é fechado, se é aberto, que se faz na prática, ok? Seja colocar os bornes, seja um interruptor normal, por exemplo aqui vou colocar o bloco auxiliar, vocês também sabem o que isto é, tem mais entradas, ok? Temos um NC, NO, NC. Vamos colocar o bloco auxiliar e então aqui também poderíamos descobrir, ou seja, normalmente fechado, como vocês sabem, está sempre fechado, normalmente aberto, como vimos há pouco, não está fechado. O estado normal dele, normalmente, aqui não consigo fazer simulação, consigo. Normalmente fechado, mal eu altero o estado do contactor, ele passa para normalmente aberto e então deixa de fazer barulho, ok? Mas é uma boa prática e é uma prática comum perceber qual é que é o estado das entradas e das saídas para então fazer a medição através da medição de continuidade, ok? Por fim, e dar-vos aqui um exemplo para além daquilo que vocês fazem na aula prática, o que é também muito utilizado, o que é muito utilizado na prática fazermos. Temos aqui um motor que vocês usam na prática, de rotor bobinado, e o que é que podemos fazer com a função? Neste caso eu vou utilizar o multímetro, se ele estiver bom, ok? Para não utilizar preferencialmente a pinça perimétrica, ok? O que é que eu vou tentar fazer? Vou verificar se o meu motor está equilibrado, se os enrolamentos têm todos a mesma resistência, ok? Vou só pedir aqui um bocadinho de paciência, porque não fiz a remoção dos terminais. Já agora, pergunta para queijo. Alguém sabe, e escrevam no chat, qual é que é o tipo de ligação que temos este motor? Se é estrela, se é triângulo. Olhando aqui para as chapas. Aqui temos o nosso condensador. Qual é o tipo de ligação que está feita neste motor? Vou ficar aqui à vossa espera, aqui no chat.
Vamos lá ver se alguém sabe. Vou aqui colocar. Ruslan, tu que normalmente és muito atento, qual é que é a ligação que temos neste motor? Estrela ou triângulo? Tinha aqui muitas perguntas. Ok. Nem tinha reparado. Ok. Só aqui atualizar. Exatamente, lá. É em triângulo, ok? Exatamente, fonte. Exatamente, a ligação está em triângulo. Isto porque eu vou-te pôr aqui só novamente a imagem em grande para eu também ter noção do que é que estou aqui a mostrar. Exatamente, está em triângulo porquê? Porque os terminais 1, o 2, o 3, V2, neste caso ele tem o nome V2, o 2, W2, estão ligados desta maneira. Isto já foi um webinar que dei, estrela triângulo, mas se tivermos as patilhas ligadas desta forma, digamos, vertical, ou seja, a bobinagem é feita, está ligada em triângulo. Vou-vos mostrar depois a diferença em estrela, aproveitando que estou a desmontar o motor. Okay. Seja ele assim, está ligado em triângulo e temos os enrolamentos. Só aqui, querem sair. Temos então o motor preparado para ser alimentado. Ou seja, eu estou a tentar ter acessível os enrolamentos do stator e do rotor. Okay? Ou seja, temos aqui um enrolamento em estrela. Okay? Se eu quisesse em triângulo, ou seja, um ponto comum, e esta chapa ainda não quis sair, se eu quisesse apenas um ponto comum ligado e uma corrente superior, ok? Teria de pôr as chapas assim, ok? Ou seja, o stator ligado em estrela e então aqui a alimentação viria deste lado, ou seja, estes pontos comuns ficariam todos chantados e ficava o motor ligado em estrela, ok? Já foi tema do outro webinar. Vamos então ver se o nosso motor está equilibrado ou se precisa de ir para a bobinagem, precisa ser reparado novamente. Vou aqui afastar as pontas de ligação exterior, vou afastar aqui também o nosso condensador, ok? Porque neste caso não vai dar um bocadinho mais trabalho, preciso ter as pontas de prova acessível. Por azar, esta chave não dá, que é muito curta. Isso é boa. Acho que ainda dá. Ok. O português é sempre enrascado. Vamos então, qual é que é a expectativa? É que um motor de rotor bobinado tenha o mesmo valor, ok, entre os seus enrolamentos, ok? Vamos ver se a resistência deste se mantém. Não está fácil. Aproveitando também, não está nada fácil. Mas pronto, vou ver se assim, pelo menos entre estas consigo fazer. Só mais um pouco, peço desculpa. Não quis fazer este trabalho antes para vocês também verificarem como é que se acederia aqui aos enrolamentos do stator e do stator e do rotor. Desculpa. Mas de facto esta chave não é bem a mais indicada para este trabalho. Ok, já consegui deste lado. Só mais um pouco. Ok, tem então aqui os. Ainda não tenho os três. Este ainda não quis sair. Tenho então os três terminais acessíveis.
e posso então verificar. Se quisesse ver se tinha alguma fuga à terra, tinha que fazer a medição entre a bobina e o chassi do motor e ver se alguma delas apitaria. Vamos dar um exemplo. Vou mudar então, vou tentar pôr aqui, peço desculpa, o espaço não é muito grande da câmera. Vou meter então aqui em continuidade. Se o aparelho estiver bom, digamos assim, ok, então neste modo, peço desculpa. Okay. Se o motor tivesse com algum problema e se houvesse algo danificado entre o próprio chassi e os enrolamentos, eu tinha que ir aqui a cada um dos enrolamentos, ou seja, tinha aqui um, ok? E teria de pôr aqui neste parafuso que faz a ligação à nossa terra, ok? Quando nós temos o cabo de alimentação, nós por norma não fazemos aqui, fazemos só L1, L2, L3, mas por norma, e temos sempre que colocar a nossa terra para nos proteger, ok? Se eventualmente não há algum problema. Este enrolamento em relação à terra não tem nenhum problema, porque não apita, ok? Não apita, portanto está tudo ok. Aqui o W1 também não apita, ok? Vamos então, problemas em relação à terra não tem. Vamos então medir, e vou começar pela escala mais alta, de 20 capas, creio que vocês conseguem ver bem exatamente aí o valor que aparece. Vou então ver se o motor está equilibrado. A escala continua muito grande. Vou tentar aqui reduzir. Não estou a conseguir com este multímetro, peço desculpa. Já há pouco, quando eu lhe mudei a pilha, ele já não estava. Vou fazer com o multímetro, aliás. Ok. Então, vamos então medir. Tenho que tirar aqui este, peço desculpa, para fazer então a medição dos enrolamentos cruzados, ok? Desculpa pela demora, sei que daqui a bocado é hora de jantar, vamos então fazer desta maneira. Então temos aqui o nosso U1 com o 2, então dá-nos uma resistência de 60 ohms. Hoje tenho o braço à frente, peço desculpa. Ok, 60 ohms. Okay. Depois temos o V1 com o V2, 60 ohms, como podem ver. Okay. E temos o W1 com o W2. Não é fácil porque estou aqui a fazer um mau contacto. Eu peço desculpa estar com as mãos à frente. Isto não é nada fácil. Ok. Como podem ver, 61, esta face está um pouco mais elevada, não, era aqui da ponta de prova, 60.6, ok, V1 com V2, estou a pôr aqui o braço, 60.9, ou seja, medido os enrolamentos, eu estava a fazer uma coisa para medir entre eles, mas teria de ser entre os homogéneos do rotor e do stator, entre V1 e V2. Okay. Conseguimos ver que o motor está sensivelmente bem equilibrado, está tudo na casa dos 60.5 a 60.9, portanto não é uma diferença muito grande. Óbvio que é um motor pequeno, deveria ter diferenças pequenas, mas é assim que conseguimos fazer a medição da resistência dos enrolamentos do motor. Okay? Como vocês viram, há enormes diferenças entre
entre o multímetro e o nosso multímetro e a nossa pinça amperimétrica, ou garra amperimétrica, ok? Óbvio, se tiverem que optar sempre pela garra amperimétrica, tem mais vantagens, e sobretudo se for mais recente, digamos assim, tem mais funções ainda do que esta que eu tenho aqui, que já tem alguns anos. Okay? Tem alguns anos, portanto, optem sempre pela garra amperimétrica, porque tem a facilidade de fazer a medição através aqui do fluxo que passa aqui entre a garra, ok? E através da medição do fluxo consegue-se fazer o cálculo da corrente. Por fim, e para não vos tomar muito mais tempo, temos então aqui a nossa apresentação, só pôr aqui em grande outra vez, e para vos dar aqui os cuidados que temos de ter. E saltei. Como é óbvio, qualquer multímetro ou pinça amperimétrica tem que ser usado com consciência do perigo, sobretudo em laboratórios, que muitas vezes vos dá a liberdade também de vocês trabalharem sozinhos e de fazerem as ligações e os esquemas autonomamente. Okay? Jamais ligar o amperímetro em paralelo com a carga, ok? Já há pouco vos disse isso, porque pode causar um curto-circuito e podem se magoar a vocês e danificar o equipamento. Também não colocar o voltímetro em série, como vos disse. E, muito importante, e ainda não vos tinha referido isso, não fazer a medição de resistência com o aparelho ligado. Neste caso fizemos medição de resistência dos enrolamentos do motor, mas o equipamento, como é óbvio, estava desligado. Mas imaginando um equipamento de um circuito da breadboard, como vocês fazem, jamais ter o circuito alimentado. A medição das resistências, ok, dos elementos, é sempre efetuado com o circuito desligado, ok? Por fim, e como vos disse também já do decorrer do webinar, observar sempre se a escala está correta ou não, para evitarmos que estejamos a medir escalas maiores, correntes maiores, tensões maiores, com de facto a escala incorreta, ok? Porque vai efetuar bastantes danos ao equipamento, ok? Neste caso é o nosso fim do nosso webinar, espero que tenham gostado, fico a aguardar pelas vossas dúvidas depois no campus e durante a semana, ok? Continuação de bom estudo, boa noite.